As idas ao supermercado estão nos assustando cada dia que passa. Os preços dos alimentos e de outros produtos estão subindo e o receio com novos surtos de inflação voltaram ao Brasil. Para quem viveu na década de 80 e 90, lembra da correria que era para comprar algo antes que o preço subisse e da pressa em receber o salário para conseguir comprar o máximo de coisas possíveis antes que seu dinheiro não valesse mais nada. Hoje, iremos mostrar como o Plano Real acabou com a hiperinflação no Brasil. Assista até o final. Durante o governo militar, o país seguiu uma economia de grandes investimentos em infraestrutura. Financiamento de obras faraônicas tomaram o rumo principal da economia, marcando a época pelo aumento do endividamento externo. Quando o primeiro choque do petróleo, em 1973, atingiu o Brasil, a situação ficou delicada e o país não conseguia arcar com suas dívidas. Já no segundo choque do petróleo, em 1979, a situação ficou fora do controle, o que contribuiu para índices inflacionários atingirem recordes de 227% ao ano e uma dívida externa de mais de 100 milhões de dólares. A partir desse momento, iniciou a saga para conter o aumento de preços. Durante o governo Sarney, o primeiro presidente após os militares, inúmeras tentativas foram feitas para combater a inflação, e a mais marcante delas foi o congelamento de preços coordenado diretamente pela população, que fiscalizava quanto custava cada produto no supermercado, e até poderia chamar a polícia para prender o gerente e os comerciantes que não respeitavam a tabela de preços do governo. Além dessa medida, também teve a utilização do Banco do Brasil e Banco Central para pagar as dívidas via impressão de moeda e diversos outros planos de mudança monetária. O resultado foi a volta da inflação com mais força, que atingiu cerca de 1972% ao ano. Além disso, também teve aumento da dívida externa e até falta de mercadorias na prateleira dos supermercados. Quem viveu a época sabe a correria que era para enfrentar as imensas filas no comércio. Dessa forma, a solução dos surtos inflacionários ficou para o próximo presidente eleito, Fernando Collor. Seu posicionamento agora contra a inflação era que, para isso, o governo precisaria interromper a quantidade de dinheiro circulando. Então, decidiu congelar por 18 meses as poupanças com valores acima de 50 mil cruzados novos, o que hoje valeria cerca de R$ 20.900,20. Além disso, assim como seu antecessor, também congelou o preço de bens e serviços e mudou a moeda de cruzado novo para cruzeiro, o que ficou conhecido como Plano Collor. Apenas no primeiro mês reduziu a inflação, mas logo em seguida voltou tudo a subir novamente. Em sua última tentativa, foi lançado o segundo Plano Collor, que aumentou o número de produtos com preço congelado e aumentou também a tarifa de transporte ferroviário, de energia e correio. Porém, essa tentativa também foi falha. E por essas e outras especulações negativas do governo, renunciou em 1992, deixando a inflação acumulada em 1.119% ao ano. A partir de agora, começa o efetivo combate à inflação, com o presidente Itamar Franco. Inicialmente, o governo decidiu combater o maior risco para o avanço da inflação, que eram as dívidas externas. Como era impossível de arcar com seus compromissos internacionais devido à desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar, o governo decide acionar o Plano Brady, de 1992 até 1993, que se configura por uma negociação com os credores para reduzir essa dívida. Ao fim dos acordos, foi determinado um desconto de 30% ao Brasil. Com isso, não só as contas públicas tiveram um alívio, mas também permitiu que a imagem do país melhorasse e possibilitou a entrada de investimentos. Porém, ainda não foi definitivo, já que a inflação continuou a aumentar e chegávamos em 2.477% ao ano em 1993. Essa alta se deve ao aumento da emissão de moeda para comprar dólares. Tal prática durou até o Plano Real ser executado. O presidente Itamar Franco concede a Fernando Henrique Cardoso o cargo de ministro da Fazenda pelo fato dele ter contato com acadêmicos e principalmente com a PUC do Rio de Janeiro. Fernando Henrique recrutou economistas experientes para fazer parte da equipe que iria projetar o Plano Real. A ideia do seu time econômico para cortar a inflação se dividia em 5 partes. A primeira seria o controle dos gastos públicos com um corte de 22 bilhões de dólares, uma vez
que o principal motivo da inflação era a emissão monetária para pagar a dívida. Isso acontece porque a impressão de dinheiro e o aumento de sua circulação tende a desvalorizar a moeda, pelo princípio da lei de oferta e demanda. A segunda parte seria a diminuição do imposto de importação. Com isso, mais estrangeiros iriam negociar com o dinheiro brasileiro, o que iria valorizar a nossa moeda em relação às outras, já que a demanda por essas aumentaria. A terceira seria aumentar a reserva de dólares como já havia sendo feito. E a quarta seria a introdução da URV, a Unidade Real de Valor, que indexa a economia à taxa de câmbio. A Unidade Real de Valor era utilizada de maneira voluntária, para que o mercado aceitasse ela com o tempo. Dessa forma, a economia passaria por um processo gradual sem ser forçada a utilizar um valor que não agradasse a população. No dia 1º de julho de 1994, quando o real entrou em vigor, o sucesso já estava nítido para todos. A inflação foi finalmente controlada depois de mais de uma década. O sucesso do Plano Real se deve primeiramente ao controle das contas da União e do lastro da moeda em dólares. O investidor estrangeiro passou a confiar na moeda, já que o Estado possuía grandes quantidades de reservas internacionais. Não só os estrangeiros, mas também o investidor nacional e a população brasileira confiaram na unidade de valor indexada ao câmbio. Além de que essa concorrência entre a URV e o valor da moeda brasileira contribuiu para uma valorização dos salários do trabalhador. Hoje, apesar da situação econômica do país não ser considerada ideal, o poder de compra do brasileiro está muito mais estável que naquela época. Então é isso, galera. Deixem o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ver os nossos 2 últimos vídeos. Isso nos ajudará muito nesse início de projeto. Obrigado!